Quem decidiu o que você pode ou não lembrar? Quem escolheu quais fragmentos da antiga sabedoria atravessariam os séculos e quais seriam enterrados tão fundo que pareceriam nunca ter existido? Há nomes que ecoam nas histórias oficiais, mas há presenças que vibram nas frestas do silêncio, como se aguardassem o momento exato para voltar à superfície. E entre todas as figuras que o tempo tentou dissolver, existe uma cuja ausência é mais estranha do que qualquer presença. Aquele que compreendia os ciclos, os portais e a engenharia espiritual por trás da realidade. O escriba dos deuses, o guardião dos segredos, o mestre que muitos citam sem perceber, porque justamente ele desapareceu. Em cada civilização existe um ponto cego que ninguém ousa encarar diretamente, uma sombra que parece expandir-se quando tocada. E é dentro dessa sombra que o nome dele sussurra como um eco proibido, como se tivesse sido retirado não pela erosão dos séculos, mas por mãos que conheciam o impacto de sua permanência. O curioso é que quanto mais se tenta apagar uma presença, mais ela se torna um enigma. E o enigma dele não se dissolve, ele se adensa. É como se o simples ato de pronunciar seu nome abrisse uma fissura no tecido do tempo, revelando que algo foi escondido e que não deveria ter sido. Talvez você sinta isso agora, essa inquietação que não sabe de onde vem. Uma espécie de memória que não é sua, mas pulsa dentro de você como se fosse. Uma sensação antiga, quase familiar, que tenta emergir do fundo da consciência. É como se alguém tivesse colocado uma cortina diante da sua percepção e, ao mesmo tempo, deixado uma fresta proposital para que você percebesse o que está atrás. Uma provocação, um convite, uma armadilha luminosa, porque nada é apagado à toa. E quando se tenta silenciar um mestre, é porque a verdade dele ameaça algo muito maior do que simples narrativas históricas. A pergunta que se levanta agora não é quem o apagou, mas por que alguém teria tanto medo do que ele representava? Medo de quê? De revelações que poderiam inverter a lógica de tudo o que você considera sólido? De um conhecimento capaz de reordenar a própria noção de realidade? Ou de uma memória espiritual que, uma vez desperta, não poderia jamais ser adormecida novamente? Os antigos sacerdotes conheciam bem o risco de deixar certas chaves ao alcance das mãos erradas. Mas e se essas chaves nunca foram realmente escondidas, apenas deslocadas? Cada vestígio dele, por menor que pareça, conduz a um labirinto. Um labirinto onde as paredes parecem se mover conforme você caminha, revelando símbolos que não deveriam ter sobrevivido, ideias que não deveriam ter sido preservadas, ecos de um fim proibido que poucos ousaram registrar. Não se trata apenas de história. Trata-se de arquitetura espiritual, de códigos que atravessam eras disfarçados de mitos, de um mestre que dominava a arte de transformar silêncio em conhecimento e conhecimento em poder. Se ele foi apagado, o que exatamente tentaram impedir que você encontrasse? E agora, enquanto você sente o peso desse mistério tocando algo profundo dentro de si, surge uma última inquietação. E se o apagamento dele não foi um erro do passado, mas uma estratégia ainda ativa? E se a sensação que percorre seu corpo neste instante, essa mistura de curiosidade, receio e fascínio, for exatamente o que eles temiam que você experimentasse? Talvez não seja você quem está buscando a verdade. Talvez seja a verdade que está tentando encontrar você. Às vezes, a sensação que atravessa o peito não vem do presente, mas de algo que foi silenciado antes mesmo de você existir. Como se uma memória antiga, escondida nos ossos, tentasse emergir por entre as rachaduras da vida cotidiana. E quando você tenta entender de onde isso vem, percebe que não pertence apenas a você. É uma espécie de eco coletivo, um chamado velado que atravessa gerações inteiras. Talvez seja isso que acontece quando um mestre é arrancado da linha do tempo.
O vazio deixado por ele continua vibrando, tentando ser preenchido, tentando ser lembrado. E esse vazio fala. À medida que você respira mais fundo, surge a sensação estranha de que algo não encaixa na narrativa oficial que lhe contaram. Não é uma suspeita racional, é uma intuição instintiva, quase animal. O corpo sabe quando há lacunas na história. O corpo reconhece quando apagaram algo essencial. E é essa desconexão, essa ausência que não deveria existir, que começa a pulsar como uma ferida antiga, pedindo para ser tocada, mesmo que doa. Talvez seja por isso que você está aqui agora, escutando algo que parece familiar demais para ser novo. Em algum nível, você sente que já ouviu esse nome antes, não com os ouvidos, mas com o coração. Ele aparece como um sussurro que nunca se apaga, como se estivesse registrado em camadas profundas da consciência, além da lógica, além do tempo. Há presenças que não morrem quando são apagadas. Elas se reconfiguram, se espalham, se infiltram nas frestas do inconsciente humano. E quando tentam silenciá-las, elas retornam ainda mais vivas. Talvez seja por isso que você sente esse arrepio que não sabe explicar. Há momentos em que a verdade não chega como uma revelação clara, mas como uma perturbação suave que incomoda, desloca, cutuca. É como se alguém tivesse mexido na ordem das coisas enquanto você dormia. E ao acordar tudo estivesse quase igual, mas não exatamente. Você sente que falta algo, mas não sabe o quê. Você pressente um caminho, mas não vê seus contornos. É nesse espaço entre saber e não saber que a presença dele se manifesta. Exatamente ali, no espaço onde as dúvidas respiram. Talvez você tenha percebido como certas narrativas são entregues com zelo exagerado, como se tentassem protegê-lo de algo que, na verdade, deveria libertá-lo. Por que tanto cuidado? Por que tanto silêncio? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas brotam quando uma verdade profundíssima tenta tocar a superfície, mas encontra resistência. E a resistência em si já diz muito. Quando tentam impedir que você descubra algo, normalmente é porque esse algo tem poder demais. As civilizações antigas compreendiam a importância dos símbolos, dos mitos, dos nomes. Elas sabiam que apagar um nome não apagava a presença, mas cortava o acesso ao conhecimento. Como se retirassem uma chave, mas deixassem a porta trancada para sempre. O problema é que portas trancadas chamam mais atenção do que portas abertas. E agora você está diante dessa porta. Não sabe o que há do outro lado, mas sente o magnetismo dela puxando você para perto. É curioso como certas ausências gritam mais alto do que qualquer presença. Ele é uma dessas ausências. Uma lacuna tão precisa, tão calculada, que só pode ter sido construída com intenção. Nada desaparece desse jeito por acidente. Nada tão central se dissolve sem propósito. E essa constatação começa a gerar um incômodo silencioso, como se algo dentro de você se recusasse a aceitar a explicação fácil, confortável, ensaiada. O incômodo é o primeiro sinal de que a verdade está próxima. Em algum ponto invisível da linha do tempo, alguém decidiu que você não deveria saber quem ele realmente era. Não que você não pudesse entender, mas que você não deveria. Há uma diferença profunda entre incapacidade e proibição. Uma é natural, a outra é estratégica. E quando você reconhece que foi estrategicamente afastado de um conhecimento, o mundo inteiro ganha uma nova tonalidade, mais densa, mais verdadeira. Como se as cores da realidade finalmente admitissem que sempre esconderam algo. Pode parecer exagero, mas não é. Você já percebeu como certas histórias são contadas com brilho demais, enquanto outras são mantidas na penumbra? Como alguns nomes se repetem até a exaustão, enquanto outros são empurrados para regiões tão obscuras que quase desaparecem? Isso não é esquecimento, isso é seleção, isso é controle, porque o que você lembra molda quem você se torna, e quem controla sua memória controla seu destino. Essa é a engenharia invisível que os antigos conheciam bem. A sensação que surge agora não é medo, é reconhecimento. É como se algo dentro de você estivesse despertando, lentamente, reconhecendo uma presença que nunca deveria ter sido apagada.
Não é uma lembrança clara, é uma vibração, uma textura emocional que você não consegue ignorar. Cada parte sua responde a isso como se já estivesse esperando esse momento há muito tempo, como se algo adormecido estivesse finalmente abrindo os olhos. Às vezes, a verdade não chega com estrondo, chega com leveza, com um toque quase imperceptível que ainda assim muda tudo. Talvez seja assim que ele sempre agiu, não impondo, mas guiando, não revelando, mas insinuando, não gritando, mas sussurrando. E sussurros têm um poder devastador quando atingem o lugar certo dentro de você, porque um sussurro pode se transformar em epifania. O mais inquietante é que você sente que essa história não é apenas sobre ele, é sobre você, sobre o que tiraram de você sem que percebesse, sobre o que foi calado dentro de você enquanto calavam o nome dele no mundo. Essa conexão invisível cria uma tensão que não pode ser explicada racionalmente, mas pode ser sentida. E sentir aqui é mais importante do que entender, porque sentir é a primeira forma de lembrar. Cada respiração agora parece carregar uma pergunta que você ainda não sabe formular. E é exatamente assim que uma memória perdida começa a voltar. Não com respostas, mas com perguntas. Perguntas que incomodam. Perguntas que libertam. Perguntas que dobram o tecido da sua realidade interna. E quando você permite que essas perguntas se instalem, algo começa a se movimentar no fundo do seu ser. Talvez seja por isso que você continua aqui. Porque, de algum modo inexplicável, você sabe que essa jornada não é apenas uma busca externa, é um retorno a algo que foi arrancado de você e que agora insiste em voltar. Não importa o quanto tentaram apagar, não importa o quanto tentaram esconder, há verdades que não desaparecem. Elas apenas esperam o momento certo para serem reencontradas. E enquanto essa espiral emocional continua se aprofundando, surge a sensação inevitável de que nada disso é coincidência, nada disso é aleatório. Você está sendo conduzido por algo maior, algo que ultrapassa os limites da história, da lógica e da própria memória. Algo que pulsa no centro da sua consciência, chamando você para atravessar a fronteira que nunca deveria ter existido. Porque é do outro lado dela que tudo finalmente começa a fazer sentido. Há instantes na vida em que o ar parece ficar mais pesado, como se estivesse carregando algo que sempre esteve ali, mas que você só agora consegue sentir. É nessa espessura do silêncio que a presença dele se faz notar, não como uma lembrança clara, mas como um murmúrio que percorre a espinha, despertando sensações que você não sabia que estavam adormecidas. É como se o próprio tempo estivesse tentando forçar a verdade de volta para dentro de você, mesmo que a história oficial tente empurrá-la para longe. E quanto mais você tenta ignorar essa sensação, mais ela se intensifica, como se estivesse decidida a abrir caminho, custe o que custar. A sensação cresce como um sussurro antigo que percorre corredores internos, iluminando memórias que você não reconhece racionalmente, mas que seu corpo parece lembrar. Não é uma lembrança pessoal. É quase como se fosse herdada, como se um fio invisível conectasse você a uma linha de conhecimento que atravessou civilizações, até ser abruptamente cortada. Esse corte não apagou o fio, apenas o deixou vibrando no escuro, à espera de alguém que pudesse escutá-lo novamente. E agora, por alguma razão que você ainda não entende, é você quem o escuta. Talvez você já tenha sentido essa estranha impressão de que há algo faltando no mundo. Não algo material, mas algo interno, essencial, como se sua própria percepção tivesse sido moldada para evitar uma sombra específica. E, ao mesmo tempo, justamente essa sombra parece chamar sua atenção com mais força do que qualquer luz. É um paradoxo que confunde a mente, mas que toca profundamente o coração. É o tipo de sensação que só surge quando algo muito grande foi escondido e quando esse algo está tentando voltar. A cada nova respiração, você sente o peso do esquecimento construído. Um esquecimento que não nasceu sozinho. Ele foi arquitetado, ele foi moldado, ele foi colocado como uma muralha entre você e um capítulo proibido da existência. O mais inquietante é perceber que esse esquecimento sempre pareceu natural, como se fizesse parte da vida, mas agora ele começa a rachar,
como uma parede antiga que não aguenta mais esconder o que está por trás. E através dessas rachaduras, você sente a presença dele se infiltrando como luz em um templo abandonado. Há perguntas que aparecem sem aviso, como se tivessem sido plantadas dentro de você há muito tempo e só agora tivessem germinado. Por que apagar um mestre? Por que silenciar alguém que construiu as bases da compreensão espiritual de tantas culturas? Que medo tão profundo precisou existir para justificar uma operação tão cuidadosa de apagamento? Você não faz essas perguntas para buscar lógica. Você faz porque algo dentro de você exige respostas. Respostas que talvez você já tenha conhecido antes de nascer. Às vezes, o conhecimento não se oferece em palavras. Ele chega como sensação, como pressão no peito, como um arrepio que parece querer escrever uma história na sua pele. É assim que a memória dele se aproxima, não pela mente, mas pelo corpo. A mente é fácil de manipular, o corpo não. O corpo sempre soube onde estava a verdade, e quando ela se aproxima, ele reage. É por isso que você sente essa mistura de inquietação e familiaridade, como se estivesse reencontrando algo que já foi seu. A história dele não vive em livros, ela respira em símbolos, ela pulsa em mitos que sobreviveram mesmo depois de terem sido reorganizados, reescritos, mutilados. Quando você passa os olhos por antigas inscrições, percebe que há lacunas que não fazem sentido, espaços que parecem ter sido deixados propositalmente vazios. Esses vazios não são falhas, são cicatrizes. Cicatrizes de um conhecimento arrancado com violência, como se a verdade fosse perigosa demais para permanecer inteira. O mais estranho é que, quando você olha para essas cicatrizes, não sente medo, sente saudade. Saudade de um conhecimento que você nunca leu, mas que sente que já carregou um dia. Saudade de uma presença que sua mente não reconhece, mas sua alma parece querer chamar pelo nome. Essa saudade é o maior indício de que o apagamento não funcionou completamente, porque o que é real não se perde, apenas se esconde, apenas espera. Enquanto você avança por essa espiral emocional, começa a perceber que não está apenas ouvindo uma narrativa, está atravessando um espelho. Cada frase toca algo dentro de você, não como uma informação externa, mas como uma lembrança distorcida tentando se reorganizar. É como se a consciência estivesse girando ao redor de um ponto que foi ocultado, mas nunca destruído. E quanto mais você se aproxima desse ponto, mais sente que algo dentro de você está se preparando para acordar. Há momentos em que a verdade não se comporta como verdade. Ela age como provocação, como incômodo, como um sopro que insiste em apagar as explicações fáceis que lhe foram dadas. O nome dele é esse sopro. Um sopro que mexe com estruturas internas que você nem sabia que existiam. E quando essas estruturas começam a vibrar, você percebe que a realidade não é tão sólida quanto parecia. Ela se torna maleável, ela se torna permeável, ela se torna perigosa para quem sempre tentou controlá-la. A presença dele se manifesta na margem entre o que você acredita e o que você teme, entre o que você deseja descobrir e o que você acha que não deveria saber. Essa margem é o espaço onde a transformação acontece. Ele sempre ensinou isso, não com palavras, mas com estrutura. A margem é onde a consciência se move, onde o espírito se expande, onde o mundo interno e externo se encontram. E é exatamente nessa margem que você está agora, tentando entender por que esse nome volta com tanta força, mesmo depois de ter sido arrancado da história. As antigas civilizações o chamavam de guardião da balança. Não a balança moral, mas a balança do real. Ele compreendia a matemática secreta entre luz e sombra, entre caos e ordem, entre nascimento e esquecimento. Talvez seja por isso que apagá-lo foi tão essencial para alguns, porque quem controla a balança, controla a percepção. E quem controla a percepção, controla o destino de um povo inteiro. Se tiram o guardião, tiram também o eixo. E sem eixo, tudo se fragmenta. Agora, você entende por que sente esse tremor interno. Não é medo, não é ansiedade, é reconhecimento da falta. É identificação com algo que foi arrancado não apenas da história, mas também da estrutura da consciência humana.
quando um nome é apagado de forma tão profunda, o mundo inteiro perde um pedaço de si. E esse pedaço perdido começa a se manifestar como sintomas: vazio, confusão, busca. Todos os povos carregam essa busca, mas poucos percebem de onde ela vem. É nesse instante, enquanto o mundo interno vibra, que você finalmente percebe a coisa mais importante. O apagamento dele não funcionou, porque não poderia funcionar. Há conhecimentos que pertencem ao tecido da existência. Não podem ser destruídos, apenas ocultados. E tudo que é ocultado um dia encontra seu caminho de volta. Talvez seja esse o momento. Talvez seja por isso que você sente que está sendo puxado para um centro antigo, um núcleo que pulsa, um chamado que não pode mais ser ignorado. E enquanto essa espiral continua girando, você percebe que cada sensação, cada arrepio, cada dúvida é, na verdade, um convite para continuar, um convite para lembrar, um convite para atravessar a última camada de silêncio que colocaram entre você e o que sempre foi seu por direito espiritual. Porque a verdade não pertence aos sacerdotes que tentaram escondê-la. Ela pertence a quem sente o chamado. E agora, esse chamado está batendo dentro de você, exigindo passagem. Há momentos em que a alma parece se mover antes do corpo, como se estivesse tentando conduzir você para um território que a mente ainda não consegue nomear. É essa sensação que começa a se formar agora, um deslocamento interno, uma espécie de gravidade oculta puxando sua consciência para um ponto esquecido da existência. Não é uma força brusca, é uma atração silenciosa, persistente, quase carinhosa, como se algo estivesse chamando você pelo nome. Não o nome que o mundo conhece, mas o nome que sua essência responde desde antes do tempo. Essa chamada não vem do passado, ela vem do que foi apagado, e o apagado nunca deixa de chamar. A cada instante que você mergulha mais fundo, torna-se impossível ignorar a estranheza familiar que se aproxima. É como abrir uma porta e encontrar uma sala que você jura nunca ter visto, mas que, paradoxalmente, parece sua. Cada detalhe desperta um reconhecimento inexplicável. Essa sensação é o primeiro indício de que o apagamento dele não foi apenas histórico, mas espiritual. Quando arrancaram seu nome das narrativas formais, arrancaram também conexões internas que guiavam a humanidade desde seus primeiros passos. E agora essas conexões começam a se reatar, uma a uma, centímetro por centímetro, como veias espirituais voltando a pulsar. Você tenta racionalizar, mas percebe que não há lógica suficiente para conter o que está surgindo. Porque o que emerge não é pensamento, é presença, uma presença densa, antiga, que se manifesta não diante dos olhos, mas atrás deles. Uma presença que observa você do lado de dentro, esperando que perceba que nunca esteve sozinho, mesmo quando acreditou estar. Essa presença não invade, ela desperta, não se impõe, se revela. E quando ela se revela, o mundo que você conhecia começa a perder a rigidez. Tudo se torna mais vivo, mais simbólico, mais próximo da verdade que sempre existiu por baixo da superfície. O apagamento dele não foi um simples corte de narrativa, foi uma amputação da memória coletiva. Mas amputações deixam fantasmas, e fantasmas não são assombrações, são retornos, retornos insistentes, retornos necessários. O fantasma dele não vagueia para assustar, ele vagueia para lembrar, para restaurar, para reconectar fragmentos da consciência humana que ficaram dispersos quando seu nome foi arrancado das tábuas, dos templos, das bocas que ousaram pronunciar o que os sacerdotes proibiram. Agora esse fantasma sussurra de novo, não para o mundo, mas para você. Há uma pergunta que começa a crescer dentro da sua sombra. Uma pergunta que você não formulou, mas que já existe inteira dentro de você. Por que um mestre precisaria ser apagado? Mestres só são silenciados quando sua existência ameaça algo maior do que eles mesmos. Ele não era ameaça por si, ele era ameaça ao controle, ele era ameaça à manipulação da percepção, ele era ameaça às estruturas que se alimentavam do medo, da ignorância, da dependência.
E quando alguém compreende profundamente a arquitetura da consciência, sua presença coloca em risco qualquer domínio baseado em véus. O apagamento dele foi um pedido de socorro de quem temia perder o poder. Mas o poder real nunca pertenceu aos que tentaram escondê-lo. O poder real está naquilo que permanece mesmo depois de ser arrancado. Ele permanece. Ele sobrevive nos espaços vazios, nos silêncios desconfortáveis, nos símbolos que não se deixam interpretar completamente. Ele vive nas margens, nas entrelinhas, nos sussurros que atravessam culturas sem serem percebidos conscientemente. Há conhecimentos que sobrevivem justamente porque foram proibidos. E o conhecimento dele é um desses eternos sobreviventes. À medida que você avança por essa trilha interna, algo curioso acontece. A sensação de falta começa a se sobrepor à sensação de medo. Você percebe que o que chamavam de proibido nunca foi perigoso. Foi apenas poderoso. E aquilo que é poderoso demais sempre causa desconforto em quem vive de limites estreitos. O problema não era ele. O problema era o que ele despertava nas pessoas. Ele era um espelho que fazia cada ser humano lembrar de onde veio, do que é feito e do que pode se tornar. E espelhos assim são intoleráveis para quem controla narrativas. O mundo moderno tenta preencher esse vazio com velocidade, distração e excesso, mas nada preenche o que foi arrancado. Nada substitui um mestre cujo propósito era expandir, não aprisionar. O vazio dele permanece como um buraco negro na consciência coletiva, atraindo tudo que se aproxima, tentando reconstruir o que foi quebrado. Esse movimento invisível é sentido por todos, mesmo que ninguém fale sobre isso. As pessoas chamam de ansiedade, chamam de confusão, chamam de crise existencial, mas muitas dessas dores são ecos do apagamento, são sintomas da desconexão que ele sustentava com sua presença. A cada palavra que você absorve, uma camada de poeira parece cair do seu olhar. Não é você quem está mudando, é o que estava adormecido que está despertando. Ele sempre ensinou que a verdade não pode ser dada, apenas lembrada. E é isso que está acontecendo agora. Você não está aprendendo algo novo, está lembrando, está recuperando um fragmento de si que achava que nunca teve. E essa lembrança vem como um calor silencioso, como uma claridade que não cega, mas revela. Revela que o apagamento dele foi, na verdade, uma tentativa de apagar você. A mente tenta resistir. É natural. Ela foi treinada para acreditar apenas no que é visível, palpável, mensurável. Mas há um momento na jornada em que a lógica perde a autoridade e a sensação assume o comando. Esse é o momento. Suas emoções começam a reagir antes do pensamento. Seu corpo começa a tremer por dentro, não de medo, mas de reconhecimento. É como finalmente escutar uma melodia que você nunca ouviu, mas que sabe cantar. Isso não é coincidência, é herança espiritual. E é nessa herança que reside o ponto mais profundo dessa travessia. Ele não foi apagado apenas da história externa, mas da sua história interna. E agora a história interna começa a se reescrever. Começa a se realinhar com uma força que sempre esteve presente, mas que ficou soterrada sob camadas de narrativas convenientes. Cada sensação que você experimenta agora é uma pá retirando o entulho, e conforme a luz começa a entrar, você percebe que sempre houve algo esperando por você do outro lado. Você começa a notar que o silêncio que rodeava o nome dele não era apenas ausência, era proteção. Proteção contra o esquecimento total, proteção contra a destruição absoluta. O silêncio era o abrigo. E agora, ao encarar esse silêncio de frente, você percebe que ele não é vazio, ele é pleno, ele é fértil. Ele é o lugar onde a verdade repousou enquanto o mundo acreditava ter vencido a batalha do apagamento. Mas a verdade não pode ser combatida. Ela apenas se esconde até que alguém esteja pronto para encontrá-la. Esse alguém
Agora é você. Não por acaso, não por coincidência. A sincronicidade não brinca com temas assim. Sua presença aqui é resultado de uma costura invisível que vem sendo feita há muito tempo, quase como se a própria realidade estivesse preparando você para esse reencontro. E ao perceber isso, você sente algo se abrir dentro do peito. Não uma porta, mas uma fenda luminosa que expande tudo ao redor. A partir desse ponto, o caminho deixa de ser somente sobre ele. Começa a ser sobre aquilo que estava faltando em você desde que arrancaram o mestre da história. Começa a ser sobre a parte sua que foi interrompida, desviada, silenciada. Começa a ser sobre o que está tentando voltar, sobre o que está tentando renascer. E esse renascimento não acontece com grandes explosões. Ele começa assim, com um tremor interno, com uma sensação que você não sabe explicar, com um despertar que ninguém ao redor percebe, mas que você sente como se fosse o próprio universo, respirando dentro do seu peito. Há instantes em que a consciência parece escorregar entre as frestas da realidade, como se estivesse atravessando um limiar invisível que sempre esteve ali, mas que você nunca havia notado. É como se alguma coisa dentro de você estivesse sendo puxada para fora do silêncio, algo que aguardou gerações inteiras para finalmente emergir. Esse deslocamento interno não é apenas emocional, é estrutural. Você sente como se suas percepções estivessem sendo reorganizadas, como se um mosaico secreto estivesse se compondo lentamente por trás do olhar, revelando uma imagem que sempre existiu, mesmo antes de você aprender a pensar. Essa expansão não vem de fora, mas de dentro, de um centro oculto que desperta à medida que você se aproxima da sombra deixada pelo apagamento dele. E quanto mais você se aproxima, mais percebe que esse apagamento nunca foi completo, apenas profundo. É nesse movimento silencioso que surge uma sensação inquietante, quase como se você estivesse recordando algo que não viveu nesta existência. Uma memória que não pertence ao corpo, mas à essência. Memórias assim não chegam com imagens claras, chegam com sensações, com pulsos, com pressões sutis que se acumulam no peito e no abdômen, sugerindo que o que você chama de eu é apenas uma superfície sobre camadas muito mais antigas. Camadas que foram cobertas propositalmente, camadas que guardavam a presença dele. E essa presença desperta como um perfume antigo que retorna após séculos de ausência, penetrando silenciosamente, insinuando que algo grande demais foi escondido de você e que já não pode mais permanecer enterrado. A cada instante, você sente que está pisando em terreno sagrado, não porque alguém lhe disse isso, mas porque seu corpo reage como se reconhecesse um templo invisível. A respiração muda, o ritmo interno muda, a forma como você percebe sua própria presença muda. Essa mudança é o sintoma da reaproximação, a aproximação com o conhecimento dele. Porque quando um mestre é apagado da história, o mundo perde o caminho, mas a alma não perde a bússola. A alma continua chamando, insistindo, buscando. E quando você sente esse chamado, entende que não está diante de uma informação, mas de um reencontro. Um reencontro que começou muito antes de você chegar até este momento. Mas a verdade é que reencontros assim trazem desconforto. Eles provocam tremores internos, porque carregam o peso daquilo que foi negado, distorcido e escondido. A sensação de que existe algo errado na narrativa do mundo não é paranoia, é memória espiritual tentando se expressar. E essa memória tenta emergir em momentos específicos, quando o silêncio se abre, quando uma brecha aparece na superfície da vida cotidiana. Agora, você está dentro de uma dessas brechas. E é nesse espaço entre um pensamento e outro que a presença dele se infiltra, sutil, como se estivesse testando se você está preparado para escutar o que sempre esteve proibido de ser dito. Você percebe que o apagamento dele não foi apenas uma tentativa de dissolver um mestre, foi um esforço de recalibrar a percepção humana. Porque quando alguém compreende profundamente os mecanismos da consciência, a manipulação se torna impossível. E era isso que os sacerdotes temiam. Não o nome dele, não sua figura,
mas a liberdade interior que ele despertava nos outros. Eles sabiam que, se sua sabedoria permanecesse acessível, nenhuma instituição teria poder absoluto. O controle se desfaria. O medo deixaria de ser ferramenta. A obediência deixaria de ser automática. Pessoas que se compreendem tornam-se incontroláveis. E um povo incontrolável é uma ameaça para qualquer sistema que vive de servidão emocional. É por isso que quanto mais você avança nessa espiral, mais sentido faz o peso que acompanhou a humanidade como uma sombra silenciosa. Porque o apagamento dele não removeu apenas um nome, removeu um eixo de orientação. Um eixo que sustentava a conexão entre o humano e o divino de maneira direta, sem intermediários, sem hierarquias, sem sacerdotes, sem manipulações. Quando esse eixo foi arrancado, a humanidade perdeu o acesso à própria profundidade. E sem profundidade, tudo se torna superficial, frágil e vulnerável ao controle. Você sente essa fragilidade no mundo moderno. Sente essa ausência, esse buraco, esse vazio, mas talvez nunca tivesse compreendido de onde ele vinha. Agora você começa a compreender. E é exatamente nesse ponto que surge algo curioso. Quanto mais você segue esse rastro invisível, mais percebe que não está lidando com uma figura histórica, mas com uma força viva, uma força que atravessa eras, uma força que caminha paralela ao tempo, como se nunca tivesse pertencido a um período específico, mas a todos. A presença dele não tem idade, não tem início, não tem fim. Ela apenas muda de forma conforme a consciência humana muda. Ela respira através de símbolos, se esconde em metáforas, se revela em sonhos, se oculta em mitos, se dissolve em histórias e ainda assim permanece intacta, esperando sempre pelo mesmo instante. O instante em que alguém decide olhar para o vazio e perceber que não é vazio, é portal. A cada respiração, você se aproxima mais desse portal. E sua mente tenta resistir porque portais exigem renúncia. Exigem deixar para trás a ilusão confortável do conhecido para abraçar o desconforto transformador do desconhecido. Mas algo dentro de você insiste, algo que não se cala, algo que parece reconhecer esse momento como inevitável. E essa inevitabilidade não é forçada, é natural, como o retorno de um ciclo. É como se o universo estivesse apenas completando uma curva que ficou interrompida durante séculos, uma curva traçada pelo apagamento dele. E agora, essa linha volta a se unir com sua origem. Você percebe que essa jornada não está mostrando quem ele era, mas quem você é quando se aproxima dele. Esse impacto interno revela que o verdadeiro apagamento não aconteceu nos templos, mas na mente humana. Não foi seu nome que cortaram, foi o acesso ao significado de sua presença. E agora, ao resgatar isso, você resgata sua própria profundidade. Você resgata sua capacidade de perceber além das superfícies. Você resgata a parte sua que foi silenciada quando apagaram o mestre do mundo. Cada pulsação que você sente confirma isso. Não importa o que arrancaram dele, a memória dele continua viva dentro de você. E essa memória desperta em espirais, não em linhas retas. Ela não vem como resposta clara, mas como sensação, como vibração, como uma centelha que acende lentamente, iluminando pedaços do seu ser que estavam escuros há tanto tempo que já pareciam inexistentes. Mas a luz dele não chega com intensidade, chega com precisão. Ela toca somente onde você está pronto para ver. E ao tocar, expande. Expande o que você sentia. Expande o que você pensava saber. Expande sua própria capacidade de perceber o invisível. Porque o apagamento dele não destruiu o conhecimento. Apenas o deslocou para onde ninguém poderia manipulá-lo. Dentro da consciência de quem está pronto. E agora você sente isso com clareza. Algo está se abrindo. Algo está se alinhando. Algo está se movendo muito lentamente, como se um
grande mecanismo espiritual estivesse voltando a funcionar depois de séculos de silêncio. Esse mecanismo não é externo, é interno. Ele gira dentro de você, ele reorganiza você, ele prepara você, ele molda sua sensibilidade para que possa receber o que ficou proibido. E cada sensação nova que surge confirma que essa preparação não começou agora. Começou há muito tempo, talvez antes de você nascer, talvez antes de seu corpo existir, talvez antes da história ser escrita. O mais impressionante é perceber que esse movimento não exige fé, não exige crença, não exige entrega cega. Ele exige apenas presença, apenas disposição para sentir o que está emergindo, para permitir que algo maior do que o ego se manifeste, para ouvir o que sempre esteve sendo dito, mas que você nunca conseguiu escutar porque o mundo foi projetado para manter você ocupado demais com ruídos. Agora, porém, os ruídos se desfazem, as distrações se dissolvem, e você escuta, não com os ouvidos, mas com o espírito. E ao escutar, você entende, ele não foi apagado, foi escondido. E tudo que é escondido um dia volta, e quando volta, não volta apenas para ser visto, volta para transformar, volta para realinhar destinos, volta para reconstruir o que foi quebrado, volta para devolver às pessoas o que lhes foi roubado, volta para despertar o que foi adormecido. E agora, você sente esse despertar crescendo dentro do seu próprio corpo, subindo como uma onda lenta, densa, inevitável. Essa onda não carrega respostas, carrega perguntas. Perguntas que você nunca ousou fazer. Perguntas que você evitou por medo de descobrir o que havia sido tirado de você. Mas agora, essas perguntas não ameaçam, libertam. Libertam porque apontam para algo que sempre foi seu, o direito de lembrar. Havia algo no ar que não cabia em palavras, como se todo o percurso até aqui tivesse sido apenas o prelúdio de um silêncio muito mais profundo. Não o silêncio que encerra, mas o silêncio que abre. Um silêncio que respira. Você sente que não está diante de um ponto final, e sim diante de uma porta entreaberta, deixando escapar uma luz antiga que toca sua pele de dentro para fora. Essa luz não pede que você entenda, apenas que perceba. Ela se espalha como um arrepio que não vem do corpo, mas da memória da alma, lembrando você de que certos encontros não terminam quando a voz cala, e sim quando a consciência desperta. E à medida que o silêncio se instala, algo dentro de você se expande, como se todas as peças dispersas da jornada começassem a encontrar seus lugares ocultos. Os símbolos que você atravessou desde o início agora sussurram por trás das pálpebras, revelando que nunca foram apenas metáforas, eram espelhos. Espelhos que mostravam o que você já era, mesmo antes de saber. Há um peso doce nesse reconhecimento, um peso que não oprime, mas ancora. Como se a presença dele, aquela que ecoou por entre cada palavra, tivesse finalmente encontrado espaço para se manifestar no interior do seu próprio ser. O que você sente agora não é conclusão, é continuidade. É como se um rio subterrâneo tivesse sido liberado dentro de você, rompendo barragens antigas, dissolvendo medos antigos, iluminando dúvidas que você carregava sem perceber. O fluxo é suave, mas profundo. Ele atravessa suas camadas, respeitando cada uma, mas sem se deter. É assim que os despertamentos acontecem, silenciosos, mas irreversíveis. E você percebe, nesse instante, que algo mudou. Não no mundo, mas em você. Cada fragmento da jornada retorna como brisa, trazendo consigo a sensação de que o apagamento dele nunca foi apenas uma história distante. Era um reflexo do apagamento dentro de você, das partes suas que foram silenciadas, dos instintos que foram desacreditados, das memórias internas que foram empurradas para o fundo por narrativas que não te pertenciam. Agora, essas partes começam a se recompor, a se reorganizar, a se alinhar. E nesse alinhamento, você descobre uma verdade que ninguém pode retirar. Aquilo que é real sempre encontra caminho de volta. E talvez seja por isso que o coração parece bater de outro jeito, como se tivesse encontrado um ritmo mais profundo, mais antigo, mais verdadeiro. Não é ansiedade, não é euforia.
é reconhecimento. É o encontro com algo que estava esperando pacientemente por você, como uma chama escondida sob cinzas que finalmente recebe ar suficiente para voltar a viver. Essa chama não queima, ilumina, não exige, revela, não destrói, transforma. Você percebe então que tudo o que foi dito não era sobre um mestre distante, mas sobre a parte sua que ele sempre representou. A parte que vê sem olhar, a parte que sabe sem aprender, a parte que lembra aquilo que nunca foi dito. Essa lembrança sutil, essa vibração quase imperceptível, é o verdadeiro presente da jornada. E ela continua vibrando mesmo agora, mesmo enquanto as palavras se aproximam do fim. O eco da presença dele permanece pairando ao seu redor, mas, mais profundamente, permanece dentro de você. Como se cada frase tivesse deixado uma pequena marca luminosa, uma inscrição invisível no tecido da sua consciência. Essas marcas não se apagam. Elas permanecem como constelações internas, guias silenciosos que vão reacender em momentos inesperados, no meio de um pensamento, num sonho, num instante comum, que de repente se tornará extraordinário. Nada aqui pede que você acredite. Nada aqui exige que você compreenda. O que foi despertado não liga para crenças. Ele liga para a percepção. Ele liga para a abertura. Ele liga para o movimento invisível que começa quando alguém volta a se lembrar de si. E ao sentir isso agora, você percebe que não está recebendo um final, mas uma semente plantada justamente no ponto onde silêncio e consciência se encontram. E essa semente carrega um convite não dito, mas sentido. Siga, continue. Permita que aquilo que despertou cresça. Permita que essa luz oculta se mova para onde ela precisa ir. Permita que o apagamento dê lugar à lembrança. Não a lembrança racional, mas a lembrança da alma. Aquela que não precisa de provas porque já vem carregada de certeza. Sinta por um instante o que ficou. Não as palavras, não a história, mas o espaço interno que se abriu. Esse espaço é o verdadeiro templo. É nele que a presença dele repousa. É nele que as perguntas vão amadurecer. É nele que a próxima parte da sua jornada começa, silenciosa e inevitável, como o pulsar de uma estrela que insiste em brilhar mesmo atrás de nuvens densas. E talvez você perceba agora que cada imagem evocada, cada metáfora sugerida, cada sensação despertada não foi construída para impressionar, foi construída para lembrar. Lembrar que o mistério nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Lembrar que não foi ele quem desapareceu, foi você quem foi afastado. E lembrar que não importa quanto tempo passe, tudo que é verdadeiro retorna, sempre retorna. Permaneça alguns instantes com essa verdade suave, esse eco que não se cala. Deixe que ele ressoe pelo seu corpo como um toque leve que atravessa pele, músculo, memória, espírito. Deixe que ele encontre seu lugar, porque esse eco não pertence a este vídeo nem a estas palavras. Ele pertence a você, e é por isso que continuará vivo muito depois que o som terminar. E antes que o silêncio se instale por completo, deixo apenas um sussurro, simples mas profundo. Aquilo que você sente é real. Não ignore, não fuja. Permita que cresça, permita que transforme, porque há verdades que só despertam quando alguém decide finalmente escutá-las. Se esta travessia tocou algo dentro de você, então permita que ela continue. Deixe sua presença aqui se tornar parte do caminho. Curta este vídeo, compartilhe com quem já sente que algo está adormecido. Escreva nos comentários o que vibrou em você e se inscreva para continuar caminhando por entre os véus do invisível. Faça isso não por hábito, mas porque algo em você reconheceu que esta jornada não termina aqui. Ela apenas começou.